Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Godoy Ferreira. Eu sou estudante de mestrado da Universidade Federal do ABC e hoje eu vou apresentar aqui qual é o meu trabalho que eu estou desenvolvendo como projeto para o meu mestrado. Então, começando aqui, só destacando que a minha orientadora aqui é a professora doutora Patrícia Teixeira Letiazano, e o título do meu projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em redes neurais artificiais aplicada à previsão de vazões. Então, em primeiro lugar, apenas destacar aqui algumas informações gerais sobre o meu projeto, que a área de concentração dele é o ambiente, sociedade e planejamento energético, dentro da linha de pesquisa, planejamento e operação de sistemas energéticos. Então, nesse primeiro slide, eu apenas destaco aqui qual que é a participação das usinas hidrelétricas e das usinas termoelétricas, dentro de toda a capacidade total instalada em operação hoje no país. Então, eu destaco aqui que são 62% para as usinas hidrelétricas e 25% para as termoelétricas. Esses dois valores combinados, totalizam, então, 87% da capacidade instalada em operação atualmente no Brasil, e por esse motivo que a gente diz que o sistema elétrico brasileiro ele é predominantemente hidrotérmico, porque grande parte da eletricidade vai ser atendida por essas duas fontes. Aqui eu destaco como é feita a programação da operação dos sistemas hidrotérmicos hoje. Então, nessa primeira caixa vermelha aqui, a gente tem os modelos que lidam com as vazões e afluências, que são o foco do meu trabalho, ou seja, há um GVASP, há um modelo que a gente chama de GVASP, que existem duas versões dele, uma que a gente utiliza nesse modelo, que é o NewWave, e outra que a gente utiliza no outro modelo, que é o Decomp. E esses modelos auxiliares aqui, que são Previse, SMAP e CPINS, que eles são utilizados para poder, pelo GVASP do Decomp, para poder fornecer as vazões semanais do primeiro mês do Decomp, que é um cenário determinístico, e os cenários para o segundo mês do Decomp, que acaba sendo um cenário, acaba sendo um processo estocástico. Já para o NewWave, são 2.000 cenários de afluência por horizonte de estudo, e por ter os 2.000 cenários desde o primeiro mês, ele já é estocástico ao longo já desde o primeiro mês. Então, ao executar o NewWave com essas afluências que vem aqui do GVASP, dos 2.000 cenários do GVASP, a gente vai gerar uma saída importante aqui, que é a função de custo futuro, que serve de entrada para o modelo Decomp. O modelo Decomp também de posse das vazões do primeiro mês em base semanal, e assim os cenários, e também como os cenários para o segundo mês, ele também gera uma função de custo futuro, que serve de entrada para o modelo D100, que é o modelo que está sendo utilizado oficialmente tanto pelo ONS quanto pelo CCE. Aí algumas das saídas do modelo D100 aqui, que eu destaco, é o despacho individualizado por unidade geradora, ou seja, cada unidade geradora de cada usina presente na configuração do sistema, a gente consegue dizer o quanto que ela deve gerar e o quanto que isso vai custar, que são representados por essas duas variáveis aqui, o custo marginal de operação, que é o do ONS, e o PLD, que é da CCE, assim como também intercâmbios e outras variáveis que também são saídas desse modelo. Aqui apenas destaco como é que está o sistema, o histórico do armazenamento no SIM hoje. O SIM é o Sistema Interligado Nacional. Aqui eu faço uma comparação, cada curva representa um ano, e eu destaco aqui a curva pontilhada vermelha, que é 2017, que é o pior ano do histórico. E a gente pode ver aqui que os últimos 4 anos, 2019, 2018, 2020, todos eles terminaram aqui nesse mesmo nível que foi encerrado em 2017. Isso acaba sendo um problema, porque aqui em 2021, que é essa linha mais destacada com esse outro azul aqui, a gente vê que ele acaba impactando de certa forma que aqui em março a gente está nesse nível ainda abaixo de 50%, o que é preocupante porque maio termina o que a gente chama de período úmido no setor elétrico, ou seja, o último mês onde tem ali chuvas abundantes, ou seja, há 2 meses do fim desse período úmido e a gente ainda está num nível abaixo de 50%, o que é preocupante porque isso acaba ameaçando o fornecimento de energia elétrica para todo o país. Aí, como esses níveis estão muito baixos, o ONS é forçado a pedir, no CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, é forçado a pedir para desobedecer a ordem de mérito. A ordem de mérito ela é dada pelos modelos, onde ele diz para o operador qual que é a ordem das usinas que deve gerar de forma custo crescente, ou seja,
as mais baratas geram primeiro e as mais caras gerariam por último. A partir do momento que ele pede para violar essa ordem de mérito, então ele deixa as usinas que seriam mais baratas, ele deixa de fora da operação e acaba solicitando que as usinas mais caras façam a geração no lugar delas, e isso tem um custo, e esse custo é coberto por encargos. Então apenas destaco aqui que nos últimos meses, desde outubro está havendo uma cobrança excessiva desses encargos, principalmente essa parcela do encargo por segurança energética, que é justamente o encargo que remunera essa violação da ordem de mérito. A gente nota aqui que ele vem desde 440 milhões até mais de 1 bilhão, e esse valor ele é ressarcido, pago por todos os consumidores de energia elétrica do Brasil. Ou seja, quando tiver o ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, esses valores tendem a ser repassados para todos os consumidores, além de também serem amenizados pelas bandeiras tarifárias que o ANEEL divulga mês a mês. Então, isso demonstra uma fragilidade da programação, mostrando que os modelos atuais eles não estão sendo capazes de entregar qual que tem que ser o despacho ótimo, para que seria o despacho que o operador seguiria e daria o menor custo e garantiria a segurança do sistema. Então, o objetivo aqui seria desenvolver uma ferramenta baseada em redes neurais artificiais para realizar a etapa de previsão de vazões da ferramenta Energia. A ferramenta Energia é uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo Laboratório de Soluções Bioinspiradas da Universidade Federal do ABC. E a ideia dessa ferramenta, uma das ideias dessa ferramenta Energia, é poder fazer a parte de planejamento da operação que nem eu mostrei no slide anterior, só que utilizando apenas técnicas de inteligência artificial. E no caso, o meu trabalho aqui, que é com a previsão de vazões, seria apenas um módulo dentro desse Energia. Ou seja, ele seria o que o GVASP e o Previvais hoje são para os modelos atuais. Então, a metodologia que está sendo utilizada para desenvolver esse trabalho, ele está sendo desenvolvido em linguagem Java, e a gente está utilizando o SQLite como ferramenta para gerenciamento de banco de dados, por ser uma ferramenta leve e de fácil utilização, e é bastante utilizada por diversas empresas, ou seja, ela é bastante confiável. Destacar aqui que esse código de sendo desenvolvido em Java, ele não está utilizando por hora, ele não utiliza nenhum pacote que não seja nativo da linguagem Java, ou seja, a gente não está utilizando nenhum pacote que seja desenvolvido por terceiros. Porém, avanços recentes no desenvolvimento da inteligência artificial, surgiu um projeto chamado Deep Learning 4J, ele já existe há alguns anos já, mas agora esse projeto está bastante maduro, tem vários desenvolvedores, alguns até renomados, envolvidos no desenvolvimento dessa biblioteca, o Deep Learning 4J, e a ideia desse Deep Learning 4J é oferecer todo um leque de algoritmos de treinamento, de algoritmos de inteligência artificial, que pode ser utilizado por quem quiser. E ele é open source e gratuito. E alguns dos algoritmos que estão dentro desse Deep Learning 4J, eles têm desde uma coisa simples, como regressão linear e redes multilayer perceptron, de poucas camadas, até as arquiteturas que são profundas, que daí vem o termo Deep Learning, como redes neurais convolucionais, long short-term memory, também tem opções para você fazer trabalhos utilizando reinforcement learning. Também há uma biblioteca, um módulo dedicado apenas para fazer operações de álgebra linear, que envolve operação com matrizes, que são bem custosas em termos computacionais, ou seja, precisa ser um algoritmo bastante eficiente para não sobrecarregar, estourar a memória do computador, e também para que tudo seja processado num tempo hábil. Aí então, saindo um pouco dessa parte do Java, atualmente, então, o modelo ele tem uma característica univariada, ou seja, os dados de entrada são o histórico de vazões mensais, e a saída desse modelo é também uma vazão. É vazão para tantos meses quanto o usuário desejar. Não tem um limite na janela de previsão que ele pode fazer. Pode fazer até 5 anos, por exemplo, que é o que é utilizado pelo modelo New Wave. Agora,
Uma fragilidade de ter esse modelo sendo univariado é que a gente sabe que as vazões, na verdade, elas são, né, resultado de todo um processo, né, um processo hidrológico, que envolve características do solo, da bacia hidrográfica, a precipitação, processos de evapotranspiração, usos construtivos, entre outros. Então, seria importante também, de alguma forma, incluir essas variáveis no treinamento da RNA, tornando ele um modelo multivariado, porque isso poderia aumentar a acurácia do modelo sem violar a condição do overfit, né? O overfit é quando o modelo ele decora, né, o que fazer, mas não aprende o que fazer, ou seja, ele não consegue generalizar. Ele decorou aquilo e vai te entregar sempre algo parecido com aquilo que ele decorou, mas qualquer outra situação que fugir daquilo, ele vai deixar de entregar, o que pode te causar um problema, né? Você vai acabar fazendo uma previsão que vai ficar muito distante do valor real, em algumas situações. Aí, quanto ao tópico de inovação, né, existe uma literatura bastante extensa sobre esse tema, né, aplicando inteligência artificial especificamente para previsão de vazão, só que a maioria dessas ferramentas desenvolvidas nesses outros estudos, elas tentam apenas responder a pergunta se é possível obter resultados melhores do que os que são obtidos utilizando os modelos atuais. Nossa ideia aqui, né, nesse projeto é não apenas responder essa pergunta, mas como também integrar ele ao ENERGIA. Ou seja, ele vai fazer parte de um projeto maior que é exclusivo, inédito, acho, no Brasil, né, porque, né, a maioria das universidades que pesquisam esse tema, eles estão focados ainda em pesquisar, fazer aprimoramentos ao modelo atual, sendo que, né, as outras iniciativas envolvendo, por exemplo, inteligência artificial, geralmente são pontuais, né, ou seja, um pesquisador vai estudar, por exemplo, previsão de vazão, outro pesquisador o despacho hidrotérmico, outro pesquisador vai estudar como é que isso pode ser aplicado para geração eólica e assim por diante. A ideia do ENERGIAS é uma ferramenta que vai integrar tudo isso e vai fazer todo o processo de planejamento da operação com base nesses módulos que a gente está desenvolvendo, né? Então, aí, no meu caso, o previsor de vazões seria um módulo de insumo para os próximos, pro modelo que vai fazer a geração, vai fazer o despacho hidrotérmico. Aí, né, questão das pesquisas futuras, né, como a gente sabe, né, os processos hidrológicos, né, como eu citei anteriormente, eles foram um pouco explorados, né, nos trabalhos que utilizam aprendizado estatístico. Geralmente é uma parte que o pessoal, que a maioria dos pesquisadores, não estuda tão a fundo, né, acaba sendo, os trabalhos acabam focando muito somente na aplicação da rede neuroartificial ao problema de previsão de vazões e acabam deixando de lado toda essa parte do processo hidrológico que poderia ser interessante de entender, porque ele poderia dar pistas, por exemplo, de qual que é a arquitetura, né, qual a técnica que é a melhor para se utilizar, ao invés de você ficar testando, né, diferentes arquiteturas de redes neurais para tentar algum dia descobrir qual que é a melhor. Ou seja, se você conhecesse bem o processo hidrológico, talvez você pudesse, nesse meio caminho, já filtrar e ser mais específico e mais objetivo no seu trabalho. Outro tópico também que é importante para próximas pesquisas né, considerando que as bacias hidrográficas elas são extensas e muito diversas, não tem uma maneira de você ter um único modelo que vai ser universal, ou seja, não tem como você ter um modelo que vai ser válido para todas as bacias. Ou seja, seria um esforço de anos mesmo para poder ter um modelo para você chegar a calibrar, né? Porque não tem muita mágica, você no final das contas precisa calibrar qual vai ser o modelo que vai se melhor adequar a cada bacia hidrográfica. E também, por último, né, considerando o tamanho do sistema que a gente está analisando, eles já nem estão a ver com questão de previsão de vazões, mas é um ponto que eu acho importante de ser avaliado. A gente, né, pelo tamanho do sistema, os regimes de vazões eles deveriam ser bem definidos. Ou seja, eventos extremos como secas ou cheias, que são difíceis de prever, né, eles deveriam ser exceções. Porém, né, como eu mostrei naquele gráfico do nível dos armazenamentos para cada ano, a gente vê que essas hidrologias adversas elas estão se repetindo com bastante frequência. Então, lógico que é um estudo complicado, que precisaria de muitos e muitos anos para ser desenvolvido para poder chegar na conclusão final,
mas ainda assim eu destaco que seria importante mesmo ter um estudo para identificar se isso é uma exceção ou se isso já é uma nova realidade. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado.